Ele pode ler também nos slides, o texto também vai estar aí nos slides. Aleluia, Jesus. Provérbios, capítulo de número 9, verso de número 1 em diante, diz assim: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o meu vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama-lhe aos que passarem por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali está o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amém? Erga sua mão para cá, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora que, apesar, Senhor Deus, de todas as coisas, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, o Senhor nos use, ó Deus, com poder e com autoridade, que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida dos teus filhos nessa noite e fala conosco, porque nós temos a necessidade de te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre vitória. E nesse termo de sobre vitória, eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Sobre colunas de sustentação das nossas casas. Colunas de sustentação para a nossa vitória. Porque, queridos, a primeira parte do texto, que nós lemos aí em Provérbios 9, diz assim: a sabedoria construiu a sua casa e ergueu nela 7 colunas, 7 fundamentos. E eu quero que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto que nós lemos, porque no momento em que eu for discorrendo, você vai podendo acompanhar e podendo marcar aí algumas coisas. Presta atenção numa coisa, queridos. Todos nós desejamos em algum momento termos vitória. Todos nós desejamos em algum momento termos algo na nossa vida. Eu não conheci até hoje ninguém que virasse para mim e falasse: não, pastor, eu não quero ganhar nada. Eu não quero ter vitória de nada. Não, queridos. Todos nós buscamos algo. Todos nós desejamos algo. Todos nós queremos algo. Todos nós almejamos algo. E todos nós, por muitas das vezes, temos vitórias. Só que presta atenção, quando nós falamos de vitória na vida do crente, nós não falamos de uma vitória material. Quando nós falamos de vitória na vida do crente, nós falamos de algo que acontece nas regiões celestiais e que impacta a nossa vida. Porque, crente, você precisa entender, a nossa vida não é decidida aqui, a nossa vida é decidida nos céus. Nós não somos cidadãos simplesmente, puramente da terra, não. Nós recebemos uma nova cidadania e a nossa cidadania veio do céu, e a nossa vida é decidida nos céus, porque tudo aquilo que se passa nas regiões celestiais é aquilo que diz respeito às nossas vidas aqui. E às vezes nós, crentes, nós erramos e vacilamos, sabe por quê? Porque nós esquecemos disso, e nós queremos guerrear as nossas guerras aqui, nós queremos lutar as nossas lutas aqui,
Nós queremos batalhar as nossas batalhas aqui, mas nós esquecemos, queridos, que as nossas guerras, as nossas lutas e as nossas batalhas, elas são travadas nas regiões celestiais. Elas são travadas lá nas regiões celestiais, porque é do Senhor que vem a confirmação, é do Senhor que vem a palavra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, diz Salmos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, que é o que nos sustenta e o que nos mantém de pé. É Ele, queridos. Vocês estão aí, amém? Amém. Por um momento eu achei que eu estava só. É Ele que nos mantém, queridos. A nossa vida é decidida nos céus. E como diz 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Com todo o espírito, alma e corpo, que vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, entendam uma coisa: nós só conseguimos acessar as regiões celestiais se nós estivermos em processo de santidade, porque eu já preguei isso aqui, como diz Hebreus: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não queira ter vitória, mas não ver Deus, porque se você está tendo uma vitória que você não vê Deus, essa vitória não vem de Deus, e se essa vitória não vem de Deus, ela não é vitória, ela é uma derrota. Você precisa ver Deus em todas as coisas. E a base de toda a sustentação dessas 7 colunas que eu quero te falar nessa noite, para que você tenha uma vitória, a base de tudo isso é a santidade. É um processo de santidade. Construa a sua vida numa base de santidade, porque quando você vive um processo de santidade, você vê Jesus, você vê o Senhor na tua vida. Eu preguei uma mensagem, deve ter coisa de uns 5 meses atrás, quando eu falava, como diz lá nos profetas: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Senhor. Prepara-te. Mas a gente pensa que rico só vai ver Jesus quando morre. Não, irmãos. A oportunidade de ver Jesus é hoje. O Senhor quer se revelar para mim e para você hoje, queridos. O Senhor quer se mostrar para nós hoje. Mas nós não vamos conseguir ver a glória do Deus Todo-Poderoso, a glória do unigênito de Deus. Nós não vamos conseguir contemplar a face do Senhor como qualquer um contempla o seu amigo, se nós não estivermos em processo de santidade. Não tem jeito. Não tem forma, queridos. Eu vou te falar 7 passos, se você assim desejar, ou 7 colunas, como está no esboço da mensagem. Eu vou te falar 7 pontos para isso, mas se você não tiver em processo de santidade, nenhuma dessas coisas vão adiantar. Você pode vir na quarta profética. Você pode ir por aí em outras igrejas que tenham campanhas de oração. Não tenho nada contra, irmãos. Pelo contrário, quanto mais orarmos, mais o Senhor nos abençoa. Ore mais. Eu me converti com meu pastor que me ganhou para Cristo, meu pai na fé, ele sempre falava essa frase: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, nada. Então ore mesmo, mas não adianta você vir para 90 dias de campanha, para 318 pastores e fazer as campanhas que forem, e se você não tiver em processo de santidade, as coisas não vão acontecer na tua vida. E eu quero então te destacar esses 7 pontos fortalecidos, fundamentados sobre o processo de santidade. E o primeiro ponto está lá no versículo de número 2, que diz assim: ela, a sabedoria, matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Primeira coisa, se você quer viver uma vida de vitória, se você quer ter uma vida de milagre, primeira coisa que você precisa fazer é: prepare para se colocar a sua casa em ordem. Se você quer viver uma vida de milagre, uma vida de vitória, você precisa entender que você vai colocar, e você precisa colocar a sua casa em ordem. Fala para ele me ajudar mesmo. Eu não gosto desse profeta
como é que eu posso dizer, automático, não. Eu gosto de profeta tangedor mesmo, ó. Vai, isso. Eu gosto junto, isso. Irmãos, eu não adianta, eu sou velho, irmãos. Eu sou novo com espírito de velho. É porque eu entendo que é assim, irmãos, eu sou assim. Desde quando eu comecei a pregar, o Senhor fazia isso comigo. Eu sempre preguei junto com alguém pregando ali junto comigo. E o profeta Davi fazia assim, né? Ele ia fazer e levava lá o tangedor. Então, eu sou desse jeito. Tenham misericórdia, porque eu sou salvo, irmãos, eu sou salvo. Mas coloquem a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem diante de Deus, queridos. Coloque a sua casa em ordem. Preste atenção numa coisa: a ordem, um local de ordem, é um local onde o Senhor opera. O caos é característica do inferno. O caos é característica do que onde falta a presença do Espírito Santo. Olha como diz Gênesis 1:1. Ele vai te dizer: e a terra era sem forma e vazia, não havia absolutamente nada. O caos é quando não há absolutamente nada, mas quando o Espírito Santo de Deus chega, as coisas entram em ordem e tudo se faz, porque aí o texto diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face dos abismos. E aí começa um mundo a ser construído em ordem. E disse Deus: haja, e houve. E disse Deus: faça, e fez. E disse o Senhor, e assim aconteceu. Porque, queridos, uma casa em ordem é uma casa onde o Senhor pode operar. Repare que a sabedoria, ela mata o animal, ela prepara a refeição, ela prepara o vinho, arruma a mesa. Você quer viver milagres, mas você quer que Deus opere a vitória num ambiente aonde o caos está operando, aonde está um caos completo, aonde está todo mundo se degladiando, aonde está tudo bagunçado, aonde está tudo errado. Meu querido, não vai acontecer, porque Deus não é um Deus de desordem, mas Deus é um Deus de organização, e Ele opera em ambientes aonde a ordem impera. Pastor, a minha vida financeira está uma desordem. Arrume a sua vida financeira. A minha casa está uma desordem. Arrume a sua casa. Tem uns aí, irmãos, que se chegar no quarto deles, uns jovens, uns adolescentes aí, não vai glorificar o nome do Senhor, irmãos, não vai. Sabe por quê? Porque é uma desordem, queridos. É o caos, irmãos, é o caos instalados. Não vai. Isso não glorifica Deus. Se a gente chega na sua casa, se alguém chega na sua casa e a sua casa está organizada, a sua casa está glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque um ambiente de excelência, ele honra os céus e inspiram pessoas. Se as pessoas chegam na sua casa e a sua casa está organizada, as pessoas sabem que ali há a ordem do Espírito Santo. Então já vou dar um recado para os jovens e para os adolescentes. Ou você se deixa usar pelo Espírito Santo e vive ordem e decência na sua casa, ou você está dando lugar para o diabo, porque quem gosta de sujeira é o inferno. Coloca a sua casa em ordem, coloca os seus sentimentos em ordem. Pastor, a minha vida emocional está uma desordem. Coloca a sua vida emocional em ordem. Queridos, nós não podemos ficar à mercê dos nossos sentimentos e da nossa vida emocional, não. As coisas vão muitas das vezes mudar a trajetória do que nós esperamos, vão. As coisas por muitas das vezes vão sair um pouco do nosso controle, vai, queridos. Claro que vai acontecer, mas presta atenção numa coisa: nós sabemos em quem nós temos crido, e nós temos certeza que é poderoso, e se Ele é poderoso, ainda que tudo esteja em desordem, Ele me mantém em paz e em perfeita paz. Porque como diz o profeta Isaías, tu conservarás em paz aquele que confia em ti. Tu conservarás em perfeita paz
aquele que confia em ti, porque confia no Senhor, confia nele perpetuamente. Coloque a sua casa em ordem. A sua casa é a sua prioridade. A sua casa é a sua primeira prioridade. Não queiram colocar outras coisas em ordem se a sua casa não está em ordem. Não queira colocar outras coisas em ordem se a sua casa não está em ordem. Provisão, alegria, casa arrumada, isso é, queridos, sinal do Espírito Santo operando. Isso é sinal do Espírito Santo operando. Coloque a sua casa em ordem. Eu costumo dizer, irmão, se você quer saber como é que está o coração da pessoa, olhe como está o quarto dela, o armário dela e o carro dela. Ixi, olha como é que escuta uns ixi aí. Fala, Jesus. Eita Deus. Aí alguém vai gritar, é por aí, Jesus. Porque, queridos, presta atenção numa coisa. Não é o que está de fora que influencia o que está aqui dentro, não, queridos. Mas aquilo que o homem é no seu coração, aí ele torna na sua vida. Provérbios 4:23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele prossegue as saídas da vida. Se teu coração está em caos, o caos vai estar na tua vida. Se seu coração está em ordem, a ordem vai estar na sua vida. Se seu coração está em paz, a paz está na sua vida. Se seu coração tem Jesus, Jesus é a sua vida. Mas você precisa saber o que está se passando. Então, primeira coisa, coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Coloque seu coração em ordem. Tem uns coração tão bagunçado aí que ainda bem que Jesus, Ele é onipresente e onisciente. Porque senão Jesus ia se perder no meio dos corações aí dentro. De tão bagunçado que é uns coração por aí. Segunda coisa, segundo pilar para que você seja uma pessoa vitoriosa, está lá no versículo de número 3 ao 5. E enviou seus servos para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Enviou seus servos para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes e os que não têm bom senso. E ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu preparei. Presta atenção numa coisa. Segundo ponto necessário para quem quer ser uma vida vitoriosa é: encontre as pessoas que você precisa servir e repartir a sua vida. Encontre pessoas que você precisa servir e repartir a sua vida. Repara uma coisa, queridos. Nós temos uma situação, pastora, vem cá, por favor. Nós temos uma situação em que nós queremos repartir e servir as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós achamos lindas, né? Só um pouquinho, irmãos. Ela ficou até arrepiada, irmãos, na hora que eu falei no ouvido dela agora. Eu sei. E nós temos essa mania, irmãos, de querer repartir e servir as pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente ama. Mas repara no texto que a sabedoria, ela não chama os bonitinhos, os lindinhos, os certinhos, não. Ela chama os inexperientes e os sem noção. Sabe o que ele está querendo aqui dizer? Você quer ser uma pessoa abençoada e uma pessoa vitoriosa? Sirva aquelas pessoas que você não encontra prazer na vida delas. Isso é pesado, irmãos, mas é Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus serviu a mim e a você quando nós não estávamos dando prazer a Ele ainda. Jesus serviu a mim e a você quando nós estávamos ainda mortos dos nossos delitos e pecados. E ainda assim, Jesus serviu a gente. E Ele continua servindo. E o que o texto está me mostrando é exatamente isso. Sirva pessoas.
independente se essas pessoas agradam a você ou não, independente se essas pessoas você as ame ou não, independente se essas pessoas estejam fazendo o que você quer ou não, independente disso, sirva essas pessoas, porque doar é uma missão, doar é um estilo de vida, doar é um propósito pelo qual nós nos movemos. Você não consegue, queridos, viver uma vida de processo de santidade e não viver uma vida de processo de doação. Não dá, irmãos, não dá. Você não consegue dizer para mim que você é um santo, mas você, e quando eu digo santo, eu não estou falando santo num processo final de santidade, que você não tenha erro, eu não estou falando disso. Mas quando eu estou falando de santo, eu estou falando de santo daquele que está em processo de santidade, que está sendo aperfeiçoado no sangue do Cordeiro. E você não pode falar para mim que você é um cara santo, você não pode falar para mim que você está buscando a Deus, você não pode falar para mim que você ama Jesus, mas se você não ama o inexperiente e o sem noção, você não consegue doar a sua vida para aquelas pessoas que não tem nada de bom para te dar, você não consegue doar a sua vida para aquelas pessoas que são, desculpa a expressão, irmãos, mas ai que saco, são pessoas chatas e são pessoas difíceis. Presta atenção, meu amado, se você é crente em Jesus e se você serve ao Senhor, você não faz acepção de pessoas, mas você serve porque você sabe que ali tem um coração que precisa de Jesus, assim como o seu precisou um dia, assim como o seu precisa, assim como eu preciso, como nós precisamos, todos precisamos. Porque talvez hoje você deixou de ser um sem noção, mas um dia você foi um sem noção. Talvez você deixou de ser hoje um inexperiente, mas um dia você já foi assim. E assim como a sabedoria desse texto, como este personagem, assim como a sabedoria e este personagem, alguém teve misericórdia e alcançou você. Alguém teve misericórdia e alcançou você. Então, se você quer encontrar vitória, encontre pessoas que você precisa servir e repartir. Mas não pessoas lindinhas e bonitinhas, mas realmente pessoas que precisam receber o que há no teu coração, que é Jesus. Terceiro ponto, decida crescer espiritualmente com Deus. Versículo número 6 vai te dizer assim: e estas pessoas vão deixar a insensatez, vão encontrar a vida e vão mudar o seu caminho. Repara, a sabedoria, ela escolhe servir. E ela escolhe servir não mais qualquer pessoa, mas ela escolhe servir um público específico, um público que precisa da presença. E aí o texto diz, essas pessoas, elas vão deixar a insensatez delas. Elas vão deixar tudo aquilo e elas vão encontrar uma vida e vão mudar o seu caminho. Sabe por quê? Porque elas vão decidir viver espiritualmente aquilo. A palavra de Deus diz assim, Tiago: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes. Você pode vir aqui, você pode ouvir essa mensagem, você pode dar glória a Deus, você pode se emocionar, você pode chorar, você pode pular, você pode fazer o que for, mas se você não decidir no seu coração colocar essa palavra em prática, ela não vai ter efeito na sua vida. Porque o que eu estou fazendo nesse momento é, eu estou te dando a semente, mas quem semeia ela ou não é você. Ou você até pode decidir semear, mas se você não cuidar, a decisão é sua. A decisão é sua. Você precisa decidir o que você vai fazer com as palavras que você recebe. E eu quero trazer 3 palavrinhas nesse texto, que é deixar. Você precisa deixar a sua insensatez. Você precisa deixar a sua insensatez. Queridos, nós temos que nos livrar da síndrome da Gabriela. E todo mundo já sabe qual é a síndrome da Gabriela. Isso já está notório para todos os homens. A síndrome da Gabriela, para quem não sabe, é aquela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou a Gabriela. Não, queridos, em nome de Jesus, se um dia
Você identificou que há algo na sua vida que você precisa mudar. Deixe a insensatez. Mude isso, queridos. Mude isso. Tome uma decisão, meu amado. Mas deixe algo. Deixe a insensatez. Pastor, eu sou desse jeito. Não é não. Você só está tendo reflexo do pecado na tua vida. Mas se você resolver pactuar-se com o Senhor, você vai viver uma vida de santidade, uma vida de amor e uma vida de mudança de vida. E aí você vai receber. Você vai deixar e vai receber uma nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a história de muitas pessoas aqui. Jesus pode mudar a sua história também. Decida viver isso em Jesus. Decida. Porque a partir do momento em que você deixa, recebe, você muda. E eles vão mudar o caminho. E você vai mudar o seu caminho. Pastor, mas meu pai e a minha mãe me falou que eu vou viver assim, a minha vida vai ser desse jeito, eu vou ser sempre dessa forma, e nada vai mudar para mim, e nada vai acontecer diferente. Não, queridos, não reafirme palavras de maldição, mas diga para ti aquilo que o Senhor diz acerca de você, aquilo que você é. Diga para si aquilo que o Senhor diz acerca de você. O que o Senhor diz acerca de você? Diga. Mas foi meu pai que falou, foi minha mãe que falou, foi quem que falou, queridos? Não importa, o importante é o que ele diz ao meu respeito, o importante é o que ele diz ao teu respeito. E se ele diz que eu sou um salvo, se ele diz que eu sou nação santa, se ele diz que eu tenho valor, se ele diz que eu sou importante, então eu sou, queridos. Eu sou. Quem ele diz que nós somos? Então nós somos. Não existe, queridos, um processo de vitória sem mudança de vida. Você tem sido a mesma pessoa que você foi ano passado? Você tem sido a mesma pessoa que você foi há 2 anos atrás? Você tem sido a mesma pessoa que você tem sido há 3 anos, 4 anos, há 10 anos atrás? Você vive com os mesmos comportamentos? Ah, pastor, mas isso eu não tenho como mudar, porque minha casa é desse jeito. Para com isso. Até quando você vai escolher ser vítima? Até quando você vai escolher ser vítima das pessoas? Ou você vai ser protagonista da sua vida, da sua história? Até quando você vai escolher ser isso? Até quando você vai decidir continuar sendo vítima dos erros dos outros? Porque ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos, queridos. Ninguém vai conseguir vitória responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Tem gente que não gosta de Davi, mas eu amo Davi, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Davi peca com Betseba, ele não chega e fala, foi culpa de Betseba. Não. O profeta olha na cara dele e diz, olha, você é um adúltero. E ele, na mesma hora, ele podia mandar matar o profeta, ninguém ia nem saber, irmãos. Ele não ia decepar o profeta, ninguém ia nem saber. Mas na mesma hora ele diz, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, e eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu sou o culpado. Não foi a minha mãe, não foi o meu pai, não foi o meu marido, não foi o meu pastor, não foi a minha igreja, não foi ninguém, foi eu que errei, Senhor, e eu preciso da tua ajuda, eu preciso mudar. Só reconhece seus erros quem é maduro, queridos. Só reconhece seus erros quem é maduro. Chega para uma criancinha e pergunta para ela. Criança, normalmente, você chega numa sala que tem um monte de criança e aconteceu uma situação e você pergunta quem fez, vai todo mundo falar, não fui eu. A maioria vai falar, não fui eu. Porque são imaturos. A imaturidade é a marca de não reconhecimento dos seus erros. Mas um adulto, ele consegue parar e falar, não, eu errei. E só aprende aquele que reconhece seus erros.
ninguém vai receber bênçãos continuando responsabilizando os outros. Quarto ponto que a sabedoria nos mostra para que você tenha vitória é: ande perto de pessoas sábias e maduras espiritualmente. Verso de número 7 ao verso de número 8, e ele vai te dizer: quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele vai te odiar. Repreende o sábio e ele vai te amar. Presta atenção, meu amado, se você anda com pessoas zombadoras, ímpias e sendo influenciada por elas, em algum momento isso vai cair contra você. Em algum momento. Porque o apóstolo Paulo disse assim: quem se mistura com porco, farelo come. Aí alguém disse: Paulo, nós não podemos escrever isso. Aí Paulo disse: então escreva: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com árvore que não dá fruto, em algum momento você não vai dar fruto. Se você anda com ovelha estéril, você vai se tornar estéril. Se você anda com pessoas infrutíferas, você vai se tornar infrutífera. Se você anda com reclamão, você vai virar um reclamão. Se você anda com pessoas alegres, você vai se tornar uma pessoa alegre. Se você anda com pessoas maduras, você vai se tornar uma pessoa madura. Mas tem uns crentes, queridos, que querem andar com pessoas que são imaturas e querem achar que são maduros. Não vai, queridos. Se você começa a andar, a gente normalmente durante toda a fase da nossa vida, a gente vai andando, vamos botar assim, em tribos, né? Em faixas, né? Etárias. Os adolescentes andam no meio dos adolescentes, os jovens no meio dos jovens. Aí de vez em quando você pega um que não entendeu ainda, que já está velho, e acha que ainda é adolescente. E aí ele está lá no meio dos adolescentes, se comportando igual adolescente. Aí você olha e fala: sem noção. Ele não sabe o que faz da vida. Mas ele já está se comportando como um adolescente. Sabe por quê? Porque ele está andando no meio de adolescente. Quais são as pessoas que você tem entrado à tua volta? Quais são as pessoas, irmãos? Eu quero que você pense realmente nisso. Quais são as pessoas que você tem andado? São pessoas que estão olhando para você e estão falando assim: você está errado, você precisa de mudança, você precisa ser transformado. Ou são pessoas que estão falando aquilo que você quer ouvir? Porque gente que quando você fala a verdade não vira seu inimigo, é essa que você precisa andar. Mas se você fala a verdade para o sujeito e ele vira seu inimigo, meu querido, sai fora, porque é um zombador. E esse, a gente não tem prazer na vida dele. Qual o tipo de pessoa que você está andando? Diz alguém aí que nós, daqui a 5 anos, nós seremos a soma das 5 pessoas que nós mais andamos hoje. A pessoa que você está andando hoje, ela está querendo mudança de vida? Ela está querendo crescimento? Não, pastor, para ela a vida está boa do jeito que está. Cuidado, você vai ser um conformado. Você vai ser um conformado. Pastor, aquela pessoa, ela não consegue. Todo mundo que chega, ela consegue achar um defeito em tudo. Você vai ser um crítico ácido, terrível. E você vai dar lugar para Satanás se você continuar andando com essa pessoa. Pastor, o senhor está querendo dizer para a gente se afastar dessas pessoas? Sim, é isso mesmo que eu estou falando, irmãos. Com todas as letras. E se você quiser bater em mim, não bata em mim. Bata no apóstolo Paulo e bata na palavra. Sabe por quê? Porque eu só estou reproduzindo o que ele falou. Porque ele diz assim, ó: dessas pessoas, afasta-te. Afasta-te. Aí vem com aquele papo assim: pastor, mas como eu vou ganhar essa pessoa se eu não estiver andando com ela? Para, queridos. Isso é papo de quem quer ficar no pecado. Sabe por quê? Jesus não precisou andar na mesmo grupinho que a gente para mudar a nossa vida. Jesus não precisou virar prostituta para ganhar prostituta. Jesus não precisou virar ladrão para ganhar os ladrões, não, irmãos. Então para com esse negócio. Mas o apóstolo Paulo diz: eu me faço de tolo para ganhar os tolos. Não, tem pessoa que não se faz de tolo, tem pessoa que é tola.
em definitivo. Para com esse negócio. Sabe por quê? Eu vou te mostrar que isso não está sendo uma estratégia, sabe por quê? Porque quando Paulo diz, eu me faço de tolo para ganhar os tolos, eu me faço disso para ganhar aquilo, quando Paulo está falando isso, ele está falando de algo temporário, e o que você está vivendo é permanente. Então para com esse negócio de querer dar essa desculpa. Isso já não cola mais no reino espiritual. Qual é o tipo de pessoa que você está andando? Ande perto das pessoas sábias e maduras. Escolha pessoas boas para você andar. Pessoas que toquem no teu coração. Pessoas que levem você para cima, queridos. Pessoas que elevem o nível. Queridos, nós vamos fazer uma viagem, eu e a pastora. Todo mundo sabe que isso não é novidade para ninguém. A gente vai fazer uma viagem de uma caravana que nós vamos com pastores para os Estados Unidos para visitar as 10 maiores igrejas dos Estados Unidos. Irmãos, de todos ali, eu e ela, nós devemos ser o servo do servo do servo do servo. Estou falando sério, irmãos. Nós ali, a gente deve ter que carregar ali a coisa, as malinhas de todo mundo. Mas, queridos, eu quero andar com pessoas que estão vivendo exatamente aquilo que eu quero viver, irmãos. Eu quero andar com esse tipo de gente. Mas aí teve um dia uma pessoa virou para mim e falou: o pastor só quer andar com pastores renomados. Não, irmãos, eu não deixo quem ficou para trás, mas também não fico preso só porque a pessoa não quer avançar, não, irmãos. Mas não fico mesmo. Não fico mesmo. E quem me conhece sabe que eu não estou falando falácia aqui no púlpito, não. Se eu tiver que pagar o preço com uma pessoa que tem dificuldades para avançar, eu pago o preço junto com ela, mas ela não vai me prender no mesmo cativeiro do que ela. Não vai. Porque eu sei aonde o Senhor quer me levar. E eu sei aonde o Senhor quer me deixar. E se o Senhor quer me levar lá, eu sei com quem eu tenho que andar também. E eu vou andar com pessoas que são sábias e maduras espiritualmente. Que eu possa parar e ouvir e falar: uau, aprendi isso aqui. Irmãos, estou sendo muito sincero, nós não estamos indo a passeio não, irmãos. Nós estamos indo com um objetivo: de aprender, irmãos. De aprender literalmente, irmãos. De se colocar à disposição e falar: Senhor, nós estamos vindo aqui para receber. A gente quer receber mesmo. Vão ser 12 dias de imersão completa para receber, irmãos. Aí alguém pode virar e falar assim: pastor, mas o senhor não se sente impróprio, porque o senhor talvez vai dali... É o que tem menos posição social, que tem menos recurso, menos tudo isso. São pessoas já para frente. Irmãos, se Jesus me colocou, é porque Jesus já escolheu o meu lugar e a minha posição. E eu não fico me fazendo síndrome de coisinha. Não, meu Deus, eu sou um miserável. Eu sou nada, irmãos. Se Jesus me chamou e aonde Ele me colocou, eu vou, irmãos. E Ele diz que Ele ia pegar e ia colocar muitos a sentar com os reis, com os príncipes dessa terra. Então eu estou à disposição. Se Jesus quiser me levar agora para sentar com reis e príncipes, eu estou à disposição. E não vou me fazer de coitadinho não, irmãos. Vou sentar mesmo e vou dizer: foi Jesus que me colocou aqui. Porque é desse jeito, irmãos. Quinta e antepenúltima coisa. Se você quer ter uma vida de vitória, tema o Senhor, o teu Deus. Tema o Senhor, o teu Deus. Porque o verso de número 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Presta atenção numa coisa: tem pessoas que hoje estão perdendo o respeito por Deus e querem ter vitórias da parte de Deus. Tem pessoas que estão perdendo o respeito por Deus, mas querem ter vitória da parte do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Respeitar a presença do Senhor, respeitar o Senhor, temer o Senhor de forma prática, é respeitar a presença dEle. É respeitar a presença dEle. Irmãos, vocês sabem que eu sou totalmente contra a religiosidade. Eu sou muito contra a religiosidade. Mas não é porque nós somos contra a religiosidade que nós também vamos para a libertinagem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Vou explicar então, já que teve alguns que não falaram nada. Não é porque nós somos contra a religiosidade que agora também é oba, liberado tudo e vamos lá. Não, irmãos. Pô, parando com esse negócio.
Se nós estamos diante da presença do Senhor, nós respeitamos a sua presença, meu querido. O Senhor está falando aqui, a gente não está conversando por aí, não. A gente está sentado ouvindo a palavra, irmãos. A gente respeita a presença, a gente respeita a palavra. A gente tem temor por essas coisas. A gente tem temor pela casa de Deus, irmãos. Pastor, mas a casa de Deus sou eu. Sim, irmãos, mas aqui é o templo onde os santos se reúnem. E se aqui é o templo onde os santos se reúnem, nós temos respeito também por isso. Temos respeito. Nós temos respeito por aqueles que nos lideram. A palavra de Deus diz assim: considerai com dupla honra aqueles que lideram sobre vocês. O seu pastor pode ser enjoado, irmãos. Não é o meu caso. Seu pastor pode ser enjoado, mas você não fala mal do seu pastor, irmãos. Ou não deveria. Seu pastor pode ser um chato, seu líder pode ser um enjoado, mas entenda uma coisa. Às vezes o que é enjoação, podemos dizer assim, não sei nem se é o verbo esse. Às vezes o que é ser enjoado para você, às vezes é cuidado para ele, queridos. Aquilo que você está taxando como ser chato, radical, Ele está vendo como cuidado, como amor, como carinho para a sua vida. Então, respeitar o temor do Senhor, ter temor pelo Senhor é respeitar a presença, respeitar a palavra, respeitar a igreja, respeitar a liderança, seus líderes, respeitar o seu chamado. O Senhor tem dado dons e chamado para as pessoas aqui. Tem pessoas que estão enterrando seus dons e chamados e querem que o Senhor os abençoe. Não vai acontecer, queridos. Porque se você quer ter vitória, você precisa temer ao Senhor. E diferentemente do hino que cantava bem antigamente, dizia: se você quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não é não, irmão. Se você quer ter vitória, você vai orando ao Senhor, vai temendo ao Senhor, vai se santificando ao Senhor, vai se voltando para o Senhor, vai vivendo em total santidade com o Senhor, e aí você vai ver a vitória. Porque pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis, queridos. São pessoas que não são abaladas por qualquer coisa, mas são pessoas que permanecem de pé. Por fim, aliás, quase por fim, busque sabedoria do alto e ande em bom senso na terra, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, você vai sofrer as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Meu querido, preste atenção numa coisa. Você precisa viver com sabedoria e com bom senso na terra. Quando você vive com sabedoria e bom senso, o que é sabedoria e bom senso? É deixar de ser radical, deixar de ser fanático, deixar de ser aquela pessoa que está querendo viver um total desequilíbrio. Você vai ter uma vida mais longa e você vai ter benefícios na tua vida. Mas já o insensato, ele vai viver apenas exibição, sedução e ignorância. Ele vai apenas aparecer para os outros, mas tem o bom senso na terra. E sétima e última coisa, e eu termino falando sobre o sétimo e último, a última coluna que você precisa ter para ter vitória, estabeleça valores de integridade e de verdade na tua vida. Estabeleça valores de integridade e de verdade. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eu preciso que falar, quem vive na mentira está no inferno e vai estar juntamente com os seus convidados, junto com os seus comparsas, que compartilham a mesma vida de mentira. Queridos, eu tenho batido nessa tecla e vou bater quanto mais for necessário.
Você precisa estabelecer valores de integridade e de verdade. Crente que a palavra dele não se sustenta, irmãos. Crente que tem palavra e a palavra não se sustenta. Crente que fala uma coisa e faz outra. Crente que vive uma vida completamente bagunçada. Crente que faz isso aí, a água roubada é doce. Aquilo que a gente faz escondido é mais gostoso. Vai fazer, irmãos, porque se você está fazendo escondido, é porque é luz das é coisa das trevas e não da luz. E se está precisando fazer escondido e porque é de trevas, certamente é porque Satanás está lá e aplaudindo. E se você está vivendo, por exemplo, um relacionamento de mentira, saiba que você tem como pai e como sogro o diabo. Porque João 8,44 me diz isso. Pastor, tem tanta gente hoje na igreja nova, não vou nem voltar no próximo culto. Volta sim. Porque aqui diz que o sábio corrige o sábio e ele vai te amar. Queridos, entenda. Eu quero tanto que Jesus me abençoe. Mas se você não quer ver uma vida de integridade e de verdade, não vai acontecer. E eu preciso dar uma palavra direcionada para os jovens. Ei, jovem, pensa o seguinte, escuta. Jovens e adolescentes. A vida de vocês não se resume apenas no momento em que vocês estão vivendo. A vida de vocês não é apenas esse momento. O jovem e o adolescente, eles são intensos em todos os momentos, porque eles acham que precisam gastar tudo aquilo naquele momento. Repara para ver se não é assim. Você faz compra, você bota na sua casa. Se você tem um filho adolescente, ele acha que ele precisa comer tudo naquele momento. Tudo, ele precisa comer tudo. Você não chegou lá não, você vai chegar. Deixa ela chegar na adolescência para você ver. Parece que tem que comer tudo, porque tem que viver tudo, porque quer tudo, tem que ser tudo naquele momento, tem que ser tudo com intensidade, tem que ser tudo de uma vez. Não, meu querido, entenda uma coisa, meu jovem, meu adolescente, você está criando hoje uma bagagem para a sua vida, e essa bagagem é uma bagagem de bênção. Você não precisa gastar a sua energia, você não precisa gastar a sua santidade com um breve momento de um relacionamento, se Deus tem uma vida de santidade completa para você. Você não precisa se deixar perverter por um sentimento de muitas das vezes de querer ser aceito por pessoas e gastar tudo que você tem. Não, guarda teu bom tesouro, guarda teu bom tesouro, guarda teu bom tesouro, jovem, porque Jesus tem muita coisa para fazer na tua vida e você não precisa se gastar por um breve momento. Sustente os seus princípios e valores e eles sustentarão você na sua vida. Sustente os seus princípios e valores e eles vão cercar a sua vida. E eu quero trazer uma frase que muitos aqui já conhecem, mas você precisa lembrar disso. Um discípulo de Cristo não está à venda, porque ele já foi comprado por um alto preço, meu amado. Você não precisa se vender por um breve momento. Você não precisa se lançar por um breve momento, não. Você não precisa, mas você pode se manter firme nos seus princípios e valores, porque Jesus tem cuidado de você. Você quer ter vitória na tua vida? Você quer ter vitória na tua vida? Então fique com esses 7 conselhos. Coloque a sua casa em ordem. Encontre pessoas que você precisa servir e repartir. Decida crescer espiritualmente. Ande com pessoas sábias e maduras. Tema o Senhor teu Deus, busque sabedoria do alto e tenha bom senso, e estabeleça valores de integridade e de verdade. Fazendo assim, você vai viver o que diz lá em Isaías 1,19, que diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Assim diz o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.